Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, dando prosseguimento ao nosso ciclo de conferências, o bom humor na Academia Brasileira de Letras, nós vamos ouvir hoje o acadêmico Murilo Melo Filho. O título da sua conferência é a ABL, uma casa bem-humorada. Murilo Melo Filho pode ser apresentado de uma forma, digamos assim, formal, que nos impede de ver a verdadeira personalidade do nosso colega, que é um homem formado no jornalismo político, com muitas relações entre políticos e autoridades, mas que sempre pautou a sua vida por uma atitude ética e responsável em relação aos fatos e às análises que pudemos ver nas suas reportagens desde jovem. Ele é formado em Direito e professor de Técnica de Jornalismo da Universidade de Brasília. Foi repórter esportivo do Diário de Natal, trabalhou nos jornais A Ordem, A República, na Rádio Educadora de Natal e, vindo para o Rio de Janeiro, deixando o seu estado natal, ele foi repórter de polícia do Correio da Noite, um jornal que desapareceu há muito tempo e que era de propriedade, se não me engano, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, trabalhou nos jornais Tribuna da Imprensa, ainda no tempo de Carlos Lacerda, no Jornal do Comércio, na época em que Santiago Dantas era diretor do jornal, o Estado de São Paulo e, em seguida, foi repórter da Manchete, onde escreveu a seção Posto de Escuta. Essa seção Posto de Escuta era esperada toda semana quando viria a Manchete, porque vinham as notícias de bastidores, aquelas notícias que os repórteres dos jornais diários não tinham, mas que ele tinha consultando as suas fontes, especialmente indo buscar informações e análises com aqueles que realmente importavam na política nacional, quando a capital era aqui no Rio de Janeiro. Mais tarde, ele foi mandado pela Manchete para Brasília e continuou lá informando-se nas melhores fontes políticas da cidade. E essa sessão durou 40 anos. 40 anos de jornalismo político. É a pessoa que eu acho que mais conhece a política no Brasil, nos seus bastidores, é Murilo Melo Filho. E ele já escreveu alguns livros sobre o assunto. Ele integra a Academia Norte-Rio Grandense de Letras, o PEN Clube, a Associação Brasileira de Imprensas, a União Brasileira de Escritores e a Academia Carioca de Letras. Tem uma vasta bibliografia que inclui livros sobre a sua atividade jornalística, entre os quais um sobre a guerra no Oriente Médio, 5 dias de junho. Tem um livro chamado O Assunto é Padre, em que discute os problemas do sacerdócio católico. O Desafio Brasileiro, O Milagre Brasileiro, que foram livros que venderam muito à época em que foram publicados. Eu acho que por volta de 100 mil exemplares cada um, talvez, por aí. E tem um livro sobre as reportagens que abalaram o Brasil. O Modelo Brasileiro, O Progresso Brasileiro, Memória Viva, O Nosso Rio Grande do Norte, sobre seu estado natal, Augusto dos Anjos, A Saga de um Poeta, Um Testemunho Político, Crônica Política do Rio de Janeiro, outro livro sobre o Rio Grande do Norte, um livro sobre Múcio Leão e um livro sobre a história do gás no Brasil, do gás não só
de rua, de iluminação das ruas, como também o gás doméstico. E um outro livro chamado Tempo Diferente. Então, eu só queria aduzir aqui que o Murilo tem sido um acadêmico do qual tudo que se lhe pede, nada nos é negado. Sempre que temos uma missão difícil, ou uma missão não tão prazerosa como ir a Chapuri do Acre, por exemplo, a fazer uma conferência, ele vai. Como diz ele mesmo, soldado de folga no quartel, não tem como rejeitar serviço. Com vocês, Murilo Melo Filho. Senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, meu estimado Cícero Sandroni. Fundada no dia 20 de julho de 1897, por iniciativa de Lúcio de Mendonça, esta academia foi presidida durante os seus primeiros 11 anos por Machado de Assis, com uma tenaz vigilância do idioma e da literatura nacional. Ela tem sido um desmentido permanente aos vaticínios pessimistas sobre a vida curta dos organismos literários, como esta ABL, que ainda hoje subsiste, consolidada no respeito de todo brasileiro. Fundada há 116 anos, que se completam exatamente daqui a pouco mais de um mês. Esta Academia Brasileira de Letras é uma casa habitada por acadêmicos humanos e bem-humorados. Sobrevivem muitas histórias e episódios, como a nos lembrar que nem sempre as coisas devem ser narradas com a tinta da melancolia, e sim, como diz o acadêmico Ivan Junqueira, com a pena do humor. É o que tentará fazer a seguir, falando sobre a ABL, uma casa bem-humorada, e começando com a história de um candidato que foi pedir um voto ao acadêmico Luiz Viana Filho, e ouviu dele a seguinte resposta: preciso esperar que se esgote o prazo das inscrições, porque, se, por exemplo, Gilberto Freire, Érico Veríssimo ou Drummond se inscreverem candidatos, você acha que eu ainda poderei votar em você? Já como candidato, coube ao biógrafo Luiz Viana Filho visitar um acadêmico para pedir-lhe o voto. Na saída, quando se despediram, o acadêmico e dono da casa sentiu um aperto de mão diferente e perguntou: o senhor é maçom? E o candidato Luiz Viana Filho respondeu: maçom, propriamente dito, não sou. Mas acontece que não seria pelo erro cometido num simples aperto de mão maçônico que eu perderia um voto tão importante como o do senhor. Vamos apertar as mãos de novo? Luiz Viana Filho achava que as sucessões na academia não raro são misteriosas, com segredos pelos quais ela paga até um certo preço, pois existem os que não a aceitam como ela é, e tem sido até hoje. Nem sempre essas sucessões têm muita lógica. Um orador substitui um romancista e vice-versa. Um poeta toma o lugar de um historiador. Um médico sucede a um filósofo. Um jornalista a um militar. E um advogado a um teatrólogo. Luiz Viana Filho acrescentava que, neste assunto, a Academia Francesa é muito sábio, quando, fundada há quase 400 anos, vem reservando uma cota para notáveis, como o próprio fundador e primeiro presidente Cardeal Richelieu, os marechais Foch, Weygand e Villars, e mais recentemente o oceanógrafo Jacques Cousteau e o cineasta francês René Clair, que foram várias coisas na vida, menos a de escritor. Enquanto isto, esta mesma academia não teve, entre seus membros, os intelectuais Molière, Stendhal, Baudelaire, Flaubert, Zola, Balzac e o próprio Victor Hugo, que foi recusado 3 vezes e que só conseguiu eleger-se na 4ª tentativa. Numa campanha eleitoral, Luiz Viana dirigiu-se aos eleitores dizendo: saúdo os pescadores de xarel, os banhistas de Amaralina, os tripulantes dos saveiros, os jangadeiros de Itapuã, os frequentadores da Baixa do Sapateiro e da ladeira do Pelourinho, as baianas do Acarajé e da menina do Cantuá.
e candidato apresentou-se. Peço-lhes que, ao votarem, se lembrem bem do meu nome de Luiz Viana, que rima bastante com bacana e com banana. No carnaval de 1945, o nosso futuro acadêmico Genolino Amado estava na Lapa em torno de uma mesa boêmia, com Francisco Alves, Pixiguinha, Aracide Almeida, Silvio Caldas, Orlando Silva, Erivelto Martins, Dalva de Oliveira e Ari Barroso. Quando, de repente, Genolino se lembrou de que ainda não tinha enviado a crônica daquele dia para ser lida por César Ladeira na rádio Bairique Veiga. Pegando um tosco telefone, acionado a manivela, conseguiu uma precária ligação com a emissora, improvisou um texto e o ditou para uma nervosa secretária, que, na outra extremidade, ia penosamente recolhendo o ditado, só Deus sabe como. Por uma infeliz coincidência, e como acontecia todos os dias, sua mãe, Dona Ana, estava ao pé do rádio, ouvindo a crônica do filho, e não gostou nada daquele texto improvisado. No dia seguinte, interpelou o Genolino. Você está doente, meu filho? Não, estou bem. Muito ocupado? Ah, sim. Como a senhora adivinhou? E Dona Ana concluiu. Pelo seguinte, porque a sua crônica de ontem estava muito ruinzinha, uma pinóia. Genolino ressalta as marcas dos conterrâneos intelectuais, jurisconsultos, críticos, historiadores e pensadores de Sergipe, sua terra. Silvio Romero, João Ribeiro, Gilberto Amado, Laudelino Freire, Jackson de Figueiredo, Armando Fontes, Joel Silveira e o maior deles, Tobias Barreto. Na Boca Maldita de Curitiba, onde se reuniam as línguas mais ferinas da cidade, Emílio de Menezes, um humorista famoso, começou a notar que uma senhora bem vestida, de meia idade, com alguns resquícios de beleza, voltava-lhe com frequências os olhares. Imaginou fosse uma admiradora, que eu tivesse reconhecido e perguntou-lhe, por que me olhas tanto? E o próprio Emílio completou, porque seu ar bonacheirão, sua silhueta redonda, sua cintura bem larga e seu busto avantajado lembram bem minha mãe, 2 meses antes de morrer e grávida. E apontando para um desafeto, famoso porque não passava as suas contas, Emílio comentou, ele parece até um botão, não paga nem a casa em que mora. Noutra ocasião, um conterrâneo o convidou. Vamos tomar um aperitivo? Quero dar-te a honra da minha companhia. E Emílio, impiedoso, mas logo honra? Queres dar-me justamente uma coisa da qual tanto precisas? Ao ouvir certo crítico dizer que ele era um ladrão da honra alheia, Emílio não se conteve. Em matéria de honra, você pode despreocupar-se, porque nada tem para ser roubado. Certo dia, Emílio encontrou-se com um amigo na Rua do Ouvidor. Era julho, fazia frio, e ele estava usando um vistoso fraque. O amigo, com um peteleco, espanou um cisco do seu ombro e pediu-lhe 5.000 réis emprestados. Emílio ponderou. Está muito caro. Pode botar o cisco no volta. Certa vez, Emílio era o 4º passageiro no banco de um bonde do Meia. E uma artista muito conhecida e volumosa tentou sentar-se ao seu lado, quando no banco traseiro havia apenas 3 passageiros, além de uma vaga. Emílio protestou. Ó, atriz atroz, atrás a 3. Noutra tarde, estava ele no mesmo bonde, quando entraram 2 senhoras, suficientemente gordas para fazer o banco dianteiro desabar com tanto peso. Emílio, inclemente, comentou, esta é a primeira vez na vida que vejo um banco quebrar por excesso de fundos. Emílio voltou-se depois contra o historiador, diplomata e acadêmico Oliveira Lima, e versejou, de fala mole e de pele bombalhona, ante a própria figura se extasícia. Como Oliveira, de carne não dá azeitona,
sendo Lima, parece melancia. Quem contava esta história era Manuel Bandeira. Quando a academia elegeu Emílio de Menezes, o acadêmico Afrânio Peixoto, que não gostava dele, jurou vingar-se da desfeita, fazendo a seguinte ameaça aos seus confrades: vocês elegeram o Emílio, não foi? Está muito bem. Pois então, eu, como vingança, vou eleger o Ataúfo de Paiva. E em 1917, 3 anos depois, cumpriu a promessa, aumentada em seguida com o nome dado a uma bonita avenida em Ipanema e no Leblon. Agripino Grieco tinha especial marcação com Viriato Correia, debochando com frequência de sua baixa estatura. Dizia Grieco: o fardão dele terá de ser feito numa loja de artigos infantis, por exemplo, na Colegial. Comparecendo a um jantar, Viriato deparou-se com uma senhora elegante, de seios fartos, que transbordavam do sutiã, e não se conteve. Esta, seguramente, não será a ceia do Senhor, porque simplesmente estamos diante de uma senhora dos feios. Do crítico Agripino Grieco para o acadêmico Pereira Júnior. Acabo de ouvir um discurso repentino do acadêmico Viriato Correia. Peregrino perguntou: serpentina, por quê? E Grieco respondeu: porque colorido, comprido e enrolado. Embora conterrâneos do Maranhão, os acadêmicos Humberto de Campos e Viriato Correia mordiam-se com frequência. Certa vez, informaram a Humberto que, em reunião numa casa de família, Viriato dele falara muito mal. E Humberto, impiedoso, reagiu: esta notícia não deve ser verdadeira, porque, ao que sei, Viriato nunca frequentou uma casa de família. Endeusada com a fama de bela, Evita Perón, primeira-dama da Argentina, chegava gloriosamente ao Rio e deslumbrava o público concentrado ao longo da Avenida Rio Branco. Igualmente empolgado, Viriato Correia dedicou-lhe uns versos. Do seu povo argentino, ela veio ao Rio, sem ser uma viúva, nem uma ave, nem uma ova, muito menos uma iva, mas sim uma Eva e uma uva. Candidato à academia, Viriato Correia visitou o médico e acadêmico Fernando Magalhães, expôs-lhe as razões da candidatura e pleiteou o seu voto logo no primeiro escrutínio, ouvindo dele a seguinte resposta: é incrível como você, jovem e tão pequenino, está sendo tão atrevido e nas nossas eleições já sabe até o que seja o primeiro escrutínio. O acadêmico José Carlos de Macedo Soares dormia profundamente durante o discurso de posse de Viriato Correia, que, em certo trecho, alterou a voz e conseguiu despertá-lo. Sempre sonhei entrar nestas portas. E gritando, para acordar o acadêmico dorminhoco, abriram-nas. Preocupado com a saúde, Viriato Correia queixou-se a Mucilião. Há poucos minutos, esteve aqui comigo um tal de Rache, que me veio comunicar a sua candidatura à academia. Acontece que não há vagas. Desconfio assim que eu devo andar muito doente, porque esse Rache, meio rachado, perguntou bastante pela minha saúde, certamente de olho na minha vaga. Viriato ficou sabendo depois que esse Rache visitara todos os acadêmicos, deixando-o como último a ser visitado. E concluiu Viriato: se ele só agora me visitou por último, é porque deve estar certo de que a minha vaga tem tudo para ser a que ele pretende ocupar. Mas vai enganar-se redondamente. Estou sentado nesta cadeira há 32 anos e dela nem tão cedo pretendo sair. Certa vez, Viriato recebeu a visita dos acadêmicos Josué Montelo e Múcio Leão, que lhe foram cumprimentar pelo 20º aniversário de sua peça A Juriti. Viriato relembrou-lhes o sucesso da estreia. O teatro estava cheio, com a música de Chiquinha Gonzaga e a presença de Procópio Ferreira, como personagem principal, tendo no palco um papagaio, um cachorro e um jumento. No elenco de reservas havia um ator experimentado,
em substituir qualquer companheiro faltoso. E acrescentou Viriato: eu vou entrando no teatro quando aquele ator melê, de reserva, passa por mim em disparada, como se estivesse fugindo dos bastidores. E eu o interpelo: que é isso? O que se passa com você? E ator coringa gritando de longe, já do meio da rua: hoje, quem não está vindo trabalhar é o jumento, e o papel dele eu não saio. Aquele candidato que recebera muitas promessas de voto estava simplesmente furioso, porque, no final da apuração, verificava que não havia recebido um só voto. E foi queixar-se a Viriato: o senhor deu-me a sua palavra de que votaria em mim. E Viriato, paciente: dei-lhe a palavra, sim, mas não o voto. Sobre Machado de Assis, contavam-se histórias maravilhosas. Um amigo dele havia sido agraciado pelo imperador Pedro II, com o título de Barão de Paranapiacaba. Machado, com a sua gagueira, estava dando a notícia a Ferreira de Araújo, mas, gago, atrapalhava-se no polissílabo. Barão de Paranapi, e Ferreira de Araújo, impaciente: acaba, homem. E Machado sorrindo: é isso mesmo, acaba, Barão de Paranapiacaba. Outra história aconteceu durante o carnaval, quando Machado, na porta da livraria Garnier, foi assediado por um folião mascarado de Pierrot. O senhor conhece-me? E Machado, paciente, na sua suave gaguice: conheço. É o caricaturista português Rafael Bordalo Pinheiro. Conheço-o pelo sotaque e pela colocação do pronome. Certa manhã, numa conversa de portão, o vizinho de Machado se queixou: já tenho 9 filhos e minha mulher está esperando o 10º. Machado consolou: o pior é não ter nenhum filho, como eu, aliás. Um dos primeiros livros doados à Biblioteca da Academia foi Flor de Sangue, do acadêmico Valentim Magalhães, fundador da nossa cadeira 7, e ainda hoje muito procurado por um fato raro, numa errata que diz o seguinte: na página 285, em vez de estourou os miolos, leia-se simplesmente cortou o pescoço. Presidindo uma reunião das quintas-feiras, o acadêmico Austrégésilo de Ataíde convidou os acadêmicos a visitarem as obras de construção do mausoléu no cemitério de São João Batista. E anunciou: está ficando muito bonito, vistoso, com mármore branco, espaçoso e agradável. Acadêmicos mais idosos entreolham-se assustados. Levi Carneiro tosse nervosamente. Aníbal Freire pressiona o estômago. Álvaro Moreira força um espirro, aparentando estar gripado. Múcio Leão e Manuel Bandeira levam a mão ao peito, como se uma dorzinha os incomodasse. Ataíde volta à carga. Está aberto o voluntariado. Quem se habilita? E Peregrino Júnior, afinal, reage: muito obrigado, presidente. Nesta, não conte comigo. Estou fora. Na companhia de Ataíde, o governador Moreira Franco estava certa manhã em visita ao mausoléu dos acadêmicos e, querendo ser gentil, acrescentou: está tudo muito bonito, simples, ao mesmo tempo sóbrio e solene. Só está um pouco quente, sem janelas e ventilação. Quem sabe, Ataíde, se você não poderia abrir umas janelas para refrescar um pouco? E Ataíde, apontando para os sepulcros, respondeu: pois eu, até hoje, deles todos, não recebi nenhuma queixa. Ataíde, certo dia, foi mordido pelo seu cachorro de estimação e ficou preocupado com aquela pequena ferida. Foi vacinar-se num posto da Rua do Resende, onde se viu atendido por uma enfermeira que lhe pediu o seu nome: Austrégésilo de Ataíde. Astacésimo de quê? Isso é nome de gente? Escreva aqui o seu nome inteiro. Meu senhor, arranje um nome melhor. Apesar de velho, o senhor ainda tem tempo de trocar de nome. Por favor, não perca essa chance. Apaixonado por sua mulher, Maria José,
Jujuca, 17 anos mais moça do que ele. Ataíde não era, no começo, correspondido. Para ajudá-lo, Assis Chateaubriand, seu velho companheiro, tomou a iniciativa de ir à presença de Dona Laura, a futura sogra, mãe da noiva, e sem muita autoridade moral, para com seu sotaque nordestino, fez-lhe uma recomendação. Dona Laura, eu posso até ser mulherengo, e sou mesmo, mas garanto-lhe que o caboclo Ataíde é um cabra da peste sertanejo muito bom. Ataíde escreveu mais de 10.000 artigos para os diários associados, vangloriando-se então de ser o mais antigo jornalista na ativa de todo o mundo. E acrescentava, como jornalista vocacionado, fiz literatura, mas sou e quero ser sempre jornalista, intérprete do meu tempo e profeta do meu futuro. Ataíde queixava-se de que, na sua idade, já não fazia amigos novos. Os jovens gostavam dele, mas o tratavam à distância como se ele fosse um pajé. Considerava-se um jovem, amigo dos moços, sem nunca ter tido uma ideia própria de velho. Ao chegar à incomum idade de 94 anos, sabia que sua vida um dia ia terminar. Na presidência da ABL, foi um recordista absoluto, conservando-se nela durante 33 anos ininterruptos, numa permanência 3 vezes maior do que os 11 anos da presidência de Machado e os 10 anos da presidência de Rui Barbosa. Atravessou os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, os 5 governos militares de Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, além das presidências de José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco. Assistiu à eleição de 56 candidatos e presidiu a posse de todos os seus substitutos. Quando a morte sobreveio, Ataíde já esperava por ela, mas aparentava o contrário. Costumava dizer-me, Murilo, infeliz é quem não morre, porque viver também cansa. Quando o homem morre, termina com ele o universo em que viveu e que o fez sofrer e amar. Não tenho nenhum medo da morte, nenhum mesmo. Certamente, Ataíde estava confiando na longevidade herdada dos seus pais, inclusive porque, entre outros atributos, tinha uma saúde de ferro. Nunca havia tirado um dia de férias ou faltado a um dia de serviço, trabalhando 18 horas diariamente, cumprindo todos os seus compromissos sociais e atendendo numa só noite a 2 ou 3 convites. Até um mês antes de morrer, jactava-se de nunca ter entrado como paciente no hospital. E morreu aos 95 anos de idade, bem vividos. Certo dia, o acadêmico Carlos de Laet estava parado no meio-fio, sem coragem de atravessar a rua de tráfego intenso. Nisto, sente que uma pessoa esbarra nele, pega-lhe o braço e juntos atravessam rapidinho até o último lado. Quando lá chegou, Laet virou-se para o guia, agradecendo-lhe a caridade. E este guia respondeu, o senhor nada tem para agradecer-me. Eu é que lhe agradeço. Também sou cego. Conhecido como Pimenta Malagueta, Carlos de Laet defendia a monarquia e não perdia a chance de atacar a república. Era professor de português no Colégio Pedro II, estava ameaçado de demissão e assim começou aquela que poderia ser a sua última aula. Não sei se ainda vão permitir que eu aqui continue ensinando. Não sei se ainda vão deixar-me falar, pois hoje meu assunto é muito palpitante e oportuno. Regências verbais. A eleição para o preenchimento daquela vaga estava muito disputada. Um dos candidatos moveu céus e terra para conseguir votos. Todos os acadêmicos visitados haviam prometido votar nele. A eleição poderia decidir-se por 1 ou 2 votos importantes assim. Mas, no dia da eleição, sobreveio a decepção. O candidato derrotado recebera apenas 1 voto. Carlos de Laet saudou efusivamente esse voto, explicando. Trata-se de um voto salvação geral. Serve para justificar todos nós. Minha senhora e meus senhores,
O acadêmico Otto Lara Rezende era conterrâneo de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, um alferes famoso, de Tancredo de Almeida Neves, um político inesquecível, e de Dom Lucas Moreira Neves, um acadêmico e cardeal de prestígio. Otto, à semelhança deles três, também nasceu em São João del Rei. Foi um dos principais líderes e intérpretes da chamada geração de 45, herdeiro de ecrégios mineiros, como Carlos Drummond, Pedro Nava, Aníbal Machado, Gustavo Capanema, Milton Campos, Pedro Aleixo, Oscar Correia, Israel Pinheiro, Guilherme Machado e Afonso Arinos de Melo Franco. Participaria, 20 anos depois, da segunda geração de conterrâneos ilustres e cultos. João Etienne Filho, Murilo Rubião, Fernando Sabino, Edgar da Mata Machado, Alfonso de Guimarães Filho, Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos, Murilo Badaró, Sábato Magaldi e Afonso Arinos Filho. Transitando no edifício da Avenida Central, Otto Lara Rezende encontrou-se certo dia com Graciliano Ramos, o qual, mais pessimista do que nunca, lhe confessou: Otto, do jeito em que vão as coisas, a gente acaba pedindo esmolas, aqui bem perto, no Largo da Carioca. E Otto, ainda mais pessimista: mas Graciliano, pedir esmolas a quem? Após a publicação do romance Espiridião, questionava-se a autoria de Benedito Valadares neste livro, que muitos atribuíam ao escritor Antônio Olinto, ou ao então genro Fernando Sabino, quando Otto acudiu com uma opinião: este livro é muito ruim para ser do Olinto ou do Sabino, porém é bom demais para ser do Benedito. Apaixonado por Jânio Quadros, Otto certa vez apostou com o romancista e depois acadêmico Geraldo França de Lima. Apostou uma garrafa de champanhe na vitória de Jânio sobre o Marechal Lott. Travam-se as eleições. Jânio vence, mas 7 meses depois renuncia. Geraldo já havia até esquecido de receber a aposta ganha, quando, ao chegar em casa, encontrou uma garrafa de cerveja preta com um bilhete do Otto. Meu caro Geraldo, com esta cerveja está paga a nossa aposta. Jânio não merecia uma garrafa de champanhe. Quando ainda não era acadêmico, Otto recebeu do presidente Ataíde a missão de conseguir, junto a um grupo de banqueiros de Minas, a doação de um aparelho de ar-condicionado para esta academia. Otto almoçou com eles, pediu-lhes a doação que prometeram e que não entregaram, como geralmente acontecia. Otto lamentava depois: se eu tivesse conseguido aquele ar-condicionado, poderia ter entrado na academia desde então, e mais cedo até, com uma doação correta, objetiva, moderna e também arejada. Otto implicou-se sempre com o nosso fardão acadêmico, bordado a ouro, preferindo guardá-lo na própria academia, onde era obrigado a vesti-lo nas noites de posses, como a da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, na próxima sexta-feira. E comentava Otto: jamais sairia na rua com esse fardadão, pois estaria correndo o risco de ser acusado de tentar a restauração da monarquia. No dia de sua posse, Otto recebeu de um amigo, o jornalista Galba Menegali, um telegrama com a seguinte estrofe: o fardão auresplendente só reveste aves rara, tanto louro e tanta lira, tanto leira o Otto Lara. Otto já estava quase careca, mas sustentava com muita galhardia uma penugem no alto da testa. Numa visita à academia, e encontrando-se com ele, a atriz Tônia Carreiro o saudou: Otto, que gracinha, com esse topete você parece o Frank Sinatra. Pilhariando, Otto dizia que já nascera cansado, porque veio ao mundo no dia do trabalho, 1º de maio de 1922, e morreu 6 meses antes de completar 70 anos. Dele são as seguintes máximas de bom humor, próprias desta conferência: eu me despeço do presente e até do passado, pois não tenho nenhum compromisso com o futuro,
que, aliás, e por sua vez, não tem nada a ver comigo. Tenho a impressão de que o pior dos defuntos é ser o centro das atenções. Morrer é quase fácil, mas o velório é muito duro e difícil. Quem escreve merece piedade. Quem publica deve ser internado. Escrever é um ato solitário e besta, que não satisfaz nem o narcisismo do pobre diabo que escreve. As novas gerações são mais do som do que das letras, porque talvez o livro seja solitário e o som gregário. Quando você chega aos 40 anos, deve considerar-se um homem frustrado, a não ser que queira ser um perfeito idiota. Para a sepultura de Otto, Fernando Sabino chegou a sugerir o seguinte e curto epitáfio. Aqui, Joyce, Otto Lara Rezende. Mineiro ilustre, mancebo guapo. Deixou saudade, isto se entende. Passou há 70 anos bem-humorado, batendo papo. Estávamos em 1936, quando um jovem maranhense, depois acadêmico, chamado Josué de Souza Montelo, desembarcava no cais do Porto. Como na toada famosa do sanfoneiro Luiz Gonzaga, ele vinha no Ita do Norte, dando adeus a Belém do Pará. Foi conduzido para a pensão de uma portuguesa, Dona Clarinda, em Botafogo, com a garantia de que estava se hospedando num quarto silencioso. Quando abriu a janela, que dava para os fundos, Josué facilmente entendeu aquela promessa de silêncio. É que se estendia logo abaixo o cemitério de São João Batista. Josué já estava na semana final de sua campanha para a Academia Brasileira de Letras, quando, para distraí-lo, Viriato contou-lhe uma anedota sobre Ataúfo de Paiva. Apesar de a anedota ser muito boa, Josué não riu. E Viriato insistiu. Não achaste este episódio engraçado? Achei muito. Se achaste tão engraçado assim, por que não riste? Porque, para mim, explicou Josué, a anedota sobre acadêmicos só me fará rir na próxima quinta-feira, depois da eleição. Tomando conhecimento de que um gaúcho chamado Rache era candidato à academia, sem que houvesse vaga, Josué Montelo pôs-lhe na boca o seguinte verso. Ando doido de raiva, meu panache, de banqueiro e escritor de mais-valia. Não há de permitir que eu me emborrache. Mesmo sem vaga, eu quero a academia, confiando em Deus que me fez rache algum acadêmico de tão ilustre companhia. O candidato Rache estava tentando conseguir a simpatia de Dona Ivone, mulher de Josué, chegando um dia a perguntar se ela ou não que ele tinha alguma chance na sua pretensão de ser eleito. E ouviu a seguinte resposta. Meu filho, tenha fé em Deus. Para ele, nada é impossível. Num domingo, o casal do Ilha e Marcos Almir Madeira foi almoçar com o acadêmico Gilberto Amado, famoso pela sua orgulhosa autoestima. Do Ilha não se cansava de elogiar o último livro de memórias de Gilberto, considerando-o o maior memorialista da literatura brasileira. E Gilberto disse, do Ilha, você é uma mulher inteligente, não fique aí repetindo lugares comuns. Noutra ocasião, Maria Cristina, filha de Marcos Almir, comentava a conferência que o acadêmico Gilberto Amado fizera na véspera e reconstituía trechos inteiros da palestra. Gilberto ouvia tudo em silêncio, mas lá pelas tantas não se aguentou. Pois é, minha filha, nesta cidade, com a minha palestra, não se fala noutra coisa. Numa reunião social, uma jovem senhora aproximou-se do acadêmico Gilberto Amado e o elogiou bastante. O senhor é o maior jurisconsulto deste país. Onde foi que o senhor nasceu? Olha aqui, minha senhora, eu nasci em Sergipe, na cidade de Estância. Mas, se a senhora conversar mais um pouquinho comigo, vai terminar desconfiando que eu nasci em Atenas, na Grécia. Aquela era a semana de reunião na Comissão Jurídica da ONU, em Genebra. O embaixador Gilberto Amado lá se encontrava mais uma vez, como representante do Brasil. Eu, muito jovem ainda, estava com ele na porta do Hotel de La Paix,
em companhia do embaixador Bastian Pinto, quando passou por nós um barulhento grupo de crianças. E Gilberto, alisando a cabecinha de uma delas, comentou: coitadinho, vão ser suíços pelo resto da vida. O acadêmico Peregrino Júnior ainda era um destacado colunista social em Belém do Pará, e certo dia foi noticiado de que ele havia caído do cavalo. A repercussão foi enorme e o paraense Oswaldo Eurico, ainda não acadêmico, foi visitá-lo e o encontrou balançando-se numa rede. Perguntou-lhe: nunca soube que você andasse a cavalo. Como é que caiu dele? Peregrino revelou: na verdade, não caí do cavalo, caí desta rede. Mas não ficava bem comigo informar aos meus leitores elegantes do Café Society que eu havia caído de uma rede. De um cavalo é menos vexaminoso e mais chique. Aquele conferencista fazia questão de pronunciar o E em vez de E. Estamos nesta casa de Machado, que é uma sede de intelectuais honestos. Peregrino estava na primeira fila da plateia e, não se contendo, cutucou Moço Leão ao seu lado. Pior vai ser quando tivermos de mandar este conferencista a lá me herda. Certa manhã, Peregrino foi visitar Luiz da Câmara Cascudo, nosso conterrâneo de Natal, e viu-se anunciado por uma empregada doméstica: Doutor Luiz, tem um homem aí fora. Cascudo aconselhou-a: diga-lhe logo que aqui dentro tem outro. Quando já se preparava para dormir, o acadêmico Oliveira Viana recebeu a incômoda visita de um amigo que começou a dissertar sobre a literatura grega, Sófocles, Ésquilo, Aristóteles e Platão. Entre licores e cafezinhos, o tempo ia passando e o conviva não se dava por vencido, nem desconfiava que os donos da casa estavam morrendo de sono. Oliveira Viana não se conteve. Foi lá dentro, voltou vestido com um bonito pijama de listas, próprio para a cama, na vã esperança de sugestionar o visitante, que nada entendeu e se limitou a comentar: Doutor Oliveira, o senhor fica muito bem com esse pijama. Em seu consultório, o médico e acadêmico Miguel Couto atendeu uma cliente ansiosa e preocupada por estar muito gorda, que lhe comunicou: eu gosto muito de doces. Posso comer? Pode. E massas, gorduras? Também pode. Então, posso comer de tudo? A senhora pode comer de tudo, mas não pode é comer muito de tudo. Outro cliente chamou o doutor Miguel Couto em casa para ver sua mãe. Depois de examiná-la cuidadosamente, ouviu a pergunta da filha: o que o senhor acha que minha mãe tem? E Miguel Couto, enfático: minha filha, sua mãe não tem nenhuma doença, tem apenas 99 anos. Transitando em plena rua que hoje tem o seu nome, ali no centro do Rio de Janeiro, o doutor Miguel Couto encontrou-se com um cliente que foi logo se queixando: estou sentindo umas dores muito fortes na coluna. Sempre atento e pensando estar no consultório e não no meio da rua, o acadêmico Miguel Couto sugeriu: minha senhora, queira então tirar o vestido. De outro cliente, o doutor Miguel Couto ouviu o seguinte: doutor, eu não jogo, não bebo, não fumo, não como muito, evito manteiga e macarrão, durmo cedo, não tenho amantes e apenas uma mulher. Quantos anos o senhor acha que eu posso viver? E o médico, já impaciente: meu amigo, eu acho que nesta batida o senhor poderá viver mais de 100 anos. Agora, para quê, eu não sei. O acadêmico Miguel Couto ia certa tarde pela Rua do Ouvidor, quando ouviu uma cliente se queixar do outro lado da calçada: doutor Miguel, estou muito triste. O senhor não foi ao meu vernissage. Ah, minha filha, confesso que me esqueci. Mas o senhor, sempre tão solicitado, não tem agenda? Tenho sim, senhora. Não anota os compromissos? Anoto, minha filha, mas raramente leio.
famoso pelas respostas de repentista talentoso e inteligente. O acadêmico Pedro Calmon, então reitor da Universidade do Brasil, saía da igreja de Santa Luzia, próxima do Ministério da Educação, aqui do lado, quando cruzou com o titular da pasta, o ministro Suplicy de Lacerda, que lhe estendeu a mão e perguntou: como está o nobre reitor? E Calmon explicou: como vê, com a mão estendida na porta de uma igreja. De passagem por Lisboa, Calmon foi visitar um busto em homenagem ao escritor Camilo Castelo Branco, na companhia do chanceler português Paulo Cunha, que se desculpou por um erro cometido no texto da lápide. E Calmon, incisivo: pode ficar inteiramente tranquilo, porque para nós brasileiros esta é uma lápide lapidar. Reitor da Universidade do Brasil, Calmon costumava receber comissões de estudantes, que estavam sempre pleiteando direitos. Naquela tarde, eram mais de 100, liderados por um estudante gordo, de barba grossa, que assim concluiu seu discurso. Queremos saber agora, senhor reitor, qual é a sua posição diante das nossas reclamações? E Calmon respondeu: minha posição, muito simples, é a de ouvir vocês, sentado e calado. Aqueles eram tempos de chumba, como a mocidade universitária nas ruas em luta aberta contra a ditadura militar. Calmon estava na Faculdade Nacional de Filosofia, ali na sede da Avenida Pasteur, e recebeu a informação de que seria procurado por 2 policiais interessados na prisão de 2 estudantes. Pediu então que colocassem uma cadeira na porta principal da faculdade, e ali foi esperar seus novos visitantes. Quando chegaram, foram intimados por Calmon: identifiquem-se, são estudantes? Não, somos delegados de polícia. Então, retirem-se. Aqui só se entra com aprovação no vestibular. Certo dia, um grupo de professores, visivelmente apavorados, entrou no gabinete do reitor Pedro Calmon, porque os estudantes estavam excitados e dispostos a queimar a biblioteca da universidade. Calmon acalmou os professores: podem ficar tranquilos, porque se existe uma coisa que eles não conhecem nesta casa, é justamente o caminho da biblioteca. Marcada para o dia 16 de abril de 1936, a eleição para a vaga de Félix Pacheco, na cadeira 16, ia num crescendo de muita disputa. Eram candidatos Pedro Calmon e Barbosa Lima Sobrinho, que, no primeiro escrutínio, não atingiram o quórum necessário. Somente no segundo escrutínio, Pedro Calmon elegeu-se com 20 votos contra 17 dados ao adversário. Mesmo vencedor, Calmon comentava depois os perigos no sigilo do voto. Esse negócio de voto secreto dá uma vontade louca de trair. Certa vez, Pedro Calmon foi procurado por um jovem intelectual que se dizia candidato à academia e pedindo-lhe o voto, e respondeu: meu jovem, eu não posso prometer-lhe o voto por 3 motivos. Primeiro, porque o voto é secreto. Segundo, porque a academia está com seus 40 membros vivos e não existe vagas. E terceiro, porque esta vaga bem pode ser a minha, e aí eu não mais estarei vivo para cumprir a promessa de votar em você. Um ex-aluno de Calmon, na Faculdade de Direito, e agora advogado criminal, encontrou-se com ele e o interpelou. O senhor já leu hoje A Luta Democrática, jornal do Tenório Cavalcante? Estou lá numa página inteira sobre um julgamento ontem no Tribunal do Júri, onde apareço como advogado do réu que matou a mulher e a sogra. Fiz uma defesa brilhantíssima, que o jornal elogia muito. E o seu cliente? Perguntou Calmon, ouvindo a seguinte resposta: na defesa desse acusado, eu brilhei na tribuna. Usei tudo o que eu aprendi com o senhor, mas o desgraçado pegou 28 anos de cadeia. E Calmon aconselhou: meu amigo, então não diga nunca que foi meu aluno. Diga sempre que aprendeu ou desaprendeu tudo com o professor Haroldo Valadão.
Caminhando pela rua São José, Agripino Grieco, um impiedoso crítico desta ABL, foi abordado pelo acadêmico Pedro Calmon, que lhe informou: chegou lá na academia uma carta para você. Agripino Grieco interrompeu: uma missiva para mim? Na Academia Brasileira de Letras? Só pode ser uma carta anônima. A cabeceira da mesa do nosso chá das quintas-feiras manteve, até hoje, a superstição de ser azarenta. Ataíde não tinha facilidade em escolher acadêmicos para ocupá-la. Um deles, que enfrentou o desafiante azar, morreu 2 semanas depois. Ataíde tentou encontrar um substituto para ocupar a cabeceira. Tanto insistiu que o acadêmico Deolindo Couto, em certo momento, reagiu vigorosamente dizendo o seguinte: eu até admito que você precise de um confrade para sentar nessa cabeceira, mas não precisa insistir tanto comigo. Houve uma fase de sua vida em que o futuro acadêmico Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo precisava lançar uma revista de circulação nacional. Existia na época uma revistinha modesta, o Cruzeiro, para cuja compra Chateau pediu a ajuda do presidente Getúlio Vargas, dizendo-lhe que precisava de uns 300 contos de réis. Getúlio chamou ao palácio um banqueiro e pediu-lhe 600 contos emprestados para a revista ser comprada por Chateau, que ponderou o seguinte: mas eu só preciso de metade desse dinheiro. Com ares de conselheiro, Getúlio aconselhou: a um banqueiro você nunca deve pleitear a importância realmente necessária. Sempre peça o dobro para permitir que ele lhe dê a metade. Na Segunda Grande Guerra, Chateaubriand foi o primeiro a exigir o rompimento do nosso país com os alemães e o envio de uma força expedicionária brasileira à Europa. Chamou o seu repórter Joel Silveira e o convidou: seu Joel, estou precisando que o senhor me vá à Europa fazer a cobertura desta febre na guerra. Mas, por favor, não me morra, porque repórter foi feito para mandar notícias e não para morrer. Certa noite, a 10 mil pés de altitude, no trajeto do voo de um velho e ronceiro Constellation da Pané, entre Lisboa e o Recife, o Chateau convidou-me certa vez: Murilo, com essas frequentes viagens sobre o Atlântico e os seus diferentes fusos horários, já perdi até a noção das horas de dormir. De noite, em casa, fico de olho aberto. De dia, em público, estou dormindo muito. E o pior, dizem que eu ronco bastante. Senhoras e senhores, estou terminando. O acadêmico Ataúfo de Paiva, nome hoje de uma importante avenida de Ipanema, compareceu certo dia a um velório dos muitos que costumava frequentar. Levava um lenço para a hipótese de choro, que até começou a usar. Mas aí percebeu que não conhecia nenhum dos presentes e discretamente perguntou se o defunto era um ex-diretor do Banco do Brasil, seu grande amigo. E foi informado: não, quem está aí no caixão é um ex-fiscal da alfândega. Ataúfo, desoladíssimo, escondeu o lenço e desculpou-se. Então, estou chorando o defunto errado. Com vasta e revolta cabeleira, Ataúfo não fazia segredo de que a pintava. Quando foi abordado sobre o assunto pelo acadêmico Ivan Lins, não se fez de rogado. Sim, meu caro Ivan, pinto os meus cabelos de preto. Seria muito pior se os pintasse de marrom ou de rosa. Numa reunião de quinta-feira, Ataúfo apareceu na academia gripado e febril. O médico e confrade Miguel Osório quis saber: o que tendes, Ataúfo? E ele respondeu: não sei se tenho uma gripe, uma constipação, um resfriado ou uma pneumonia. E o doutor Miguel Osório, desconsolado: até na doença ele não se define. O romance Jorge Amado, nosso acadêmico, estava certo dia numa feira em Sagres, Portugal, quando um vendedor lhe ofereceu um doce para degustar. Convicto de que o seu freguês era um legítimo americano, porque, entre outros indicadores, vestia uma colorida camisa, o vendedor explodiu: estás gordito, ó filho de uma mãe? E surpreso, Jorge voltou-se para sua filha Paloma e perguntou: você viu do que ele me chamou? Assustado, o vendedor tentou escapulir:
Ai, Jesus, que os gajos são portugueses. Jorge Amado estava em Campina Grande, na Paraíba, num jantar em sua homenagem, promovido por um grupo de intelectuais paraibanos. Quando adentrou o salão, a senhora Jurema Batista, uma leitora sua, prostituta elegante e dona do melhor rendezvous da cidade. O locutor perguntou-lhe o nome, e ela respondeu: Jurema, às suas ordens. Qual é a sua profissão? Prostituta com muita honra. Como é a sua vida? Minha vida, meu senhor, é um romanço. Num guardanapo que me entregou por baixo da mesa, Jorge anotou o nome. Ali, naquele exato momento, nascia o romanço Teresa Batista, Cansada de Guerra. Minhas senhoras e meus senhores, teria muitas outras coisas a contar e a dizer, mas tenho de ficar por aqui. Afinal de contas, passei 60 minutos batendo papo, bem-humorado, e não tenho o direito de abusar do seu bom humor e da sua paciência. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, adotando o estilo recente da casa, eu vou primeiro anunciar as próximas apresentações aqui. Nesse ciclo de conferências, nós vamos ter o bom humor na ABL. O conferencista será Cláudio Murilo Leal, que aqui se encontra, o título O Humor e o Cômico na ABL. No dia 12 de junho, quarta-feira, 12h30, na série MPB na ABL, teremos Vale aos 70, Marcos Vale em recital. E no dia 20 de junho, quinta-feira, às 17h30, o Seminário Brasil Brasis, O Livro do Mundo e o Mundo dos Livros, coordenação de acadêmico Domingos Proença Filho, palestrantes Dolores Prades e Regina Zilberman. As risadas que ouvimos e as palmas foram o melhor comentário à palestra com que nos brindou o Murilo Melo Filho, mostrando todo o lado humorístico da vida de acadêmicos, de vários acadêmicos, um voo rasante sobre esta crônica bem-humorada que os acadêmicos estão acostumados, não só os do passado, como também os do presente. Mas estou informado que Murilo está preparando um livro sobre o anedotário da Academia Brasileira para completar o livro de Josué Montello, que vai até 1930, por exemplo. Então, vamos ver as piadas que você vai contar sobre nós, quer dizer, as anedotas que correm aqui entre nós. Bom, será obra póstuma para nós, pelo menos, né? Bom, tudo bem. Eu queria ressaltar que o primeiro acadêmico em que ele falou foi Luiz Viana Filho. E Pucos é um homem que foi uma grande fonte de Murilo Melo Filho quando Luiz Viana ainda não era acadêmico e quando Murilo já era jornalista. Luiz Viana era deputado do Partido Liberal, Libertador da Bahia, e mais tarde que veio a ser acadêmico. E era um cavalheiro. Escreveu uma biografia do Rui Barbosa, e houve uma briga muito grande aqui entre o Magalhães Júnior e o Oswaldo Rico. O Magalhães Júnior escreveu um livro contra Rui, O Homem e o Mito, e o Oswaldo Arico escreveu um livro contra o Magalhães Júnior, O Homem e o Mico. E isso causou um grande problema aqui na academia, quase que chegaram às vias de fato. Mas Luiz Viana Filho ficou inteiramente longe dessa questão, e eu me lembro de uma vez que ele nos visitou na academia, teve um longo papo com o Magalhães, então era realmente um cavalheiro. E gostei muito de ouvi-lo falando sobre Genolino Amado e Emílio de Menezes, embora que a última grande piada do Emílio de Menezes ele não pôde pronunciar, porque morreu antes de tomar posse. E o seu discurso, que era uma catilinária contra Machado de Assis, foi muito censurado pela diretoria de então, né? O discurso foi, em parte, restaurado e consta dos discursos acadêmicos, das obras completas dos discursos acadêmicos. E, então, eu acho que você fez realmente essa visita ao lado humorístico, o lado
interessante dos acadêmicos, quando falou no Afrânio Peixoto, que diria que ia votar no Ataúfo de Paiva, porque os acadêmicos votaram no Emílio de Menezes, né? Ataúfo de Paiva é uma página interessante na história da Academia Brasileira de Letras, porque foi ele que convidou Getúlio Vargas para ingressar na academia, e o Getúlio teria respondido a ele que não há vaga, doutor Ataúfo, como é que eu faço? Eu me mato, Getúlio, eu me mato. Isso eu acho que faz parte da piada, mas o discurso, quando o Getúlio entrou, quem o recebeu foi o Ataúfo de Paiva, e é realmente uma página célebre nas coleções do puxa-saquismo nacional. É realmente uma coisa incrível. Quanto ao Viriato Correio, ele foi um homem hoje pouco esquecido, mas ele tem 3 livros fundamentais. História da Liberdade de Imprensa no Brasil, que é um livro que está exigindo reedição. Uma História do Brasil para Crianças, que é um livro excelente, eu li. Pode ser que tenha alguns erros, mas foi muito boa. E um livro infantil chamado Cazuza, que, se não está no nível de Monteiro Lobato, está bem perto. O Otto também era uma fábula de histórias, um frasista, um formidável, um espírito alegre, embora a sua pena estava realmente molhada na tinta da melancolia. Tem aquela história com o Pedro Gomes, você se lembra? Eles voltavam para casa e o Pedro Gomes o acompanhou até em casa quando foram assaltados. E o Otto teve condições de entrar primeiro e o Pedro ficou tartamudo, não entrou, e o Otto fechou a porta. E o Pedro batia na porta. Otto, abre. Sim. Pedro, eu estou contigo e não abro. Sobre Auxiliar de Ataíde, eu só me lembro de 2 histórias mais ou menos engraçadas, mas verídicas, que aconteceram com ele. Quando o príncipe Philip, que parece que agora está internado, né, está doente, esteve no Brasil, ele teve uma recepção no Itamaraty e ele foi apresentado, o Ataíde foi apresentado a ele como aqui é o presidente da Academia Brasileira de Letras, a Casa dos Imortais. E o príncipe Philip olhou para ele, imortal, disse lá em inglês, e o Ataíde respondeu em inglês, mas né, no alto da sua cabeça eu não vejo uma auréola. E ele respondeu, mas a vossa cabeça eu não vejo, são cabelos, né? Ele era bem careca, né? E, bem, enfim, parabéns pela sua coletânea. Eu acho que as risadas, como eu disse, foram o melhor comentário para o seu trabalho. Muito obrigado, está encerrada a sessão.